Muito bom dia, um ótimo domingo para vocês. Bora começar mais um dia falando de Campeonato Brasileiro. Como vocês podem perceber, a voz ainda não tá boa, tá arranhando um pouco, mas faz parte, vamos que vamos. Nem bem a 34ª rodada do Brasileirão acabou e já começou a 35ª. E dá para dizer que começamos bem. Por que eu tô falando isso? Ontem tivemos 3 jogos, já vou colocar na tela a tabela para vocês. Antes, se você puder deixar o seu like, se inscrever aqui no canal, aquela coisa de praxe, né? O seu comentário que é sempre muito bem-vindo. Te peço com o maior carinho. Ative as notificações para você não perder nada do que acontece no Fluminense. Está tudo aqui no canal do Lessa. Então, se você não está inscrito aqui ainda, fique à vontade, sinta-se em casa. Inclusive, se você por um acaso é torcedor de outro clube, porque isso aqui é um vídeo que não interessa só ao Fluminense, interessa aos outros clubes que estão principalmente ali na briga, na parte de baixo da tabela do Campeonato Brasileiro. Ontem tivemos, na verdade, foram 4 jogos e o Juventude conseguiu empatar em casa com o Cuiabá. Vamos lá, isso serve de alerta, primeira coisa aqui, serve de alerta porque o Fluminense vai enfrentar o Cuiabá na penúltima rodada. O Cuiabá não está matematicamente rebaixado, mas já está rebaixado. Todo mundo sabe disso e não é de agora. E os caras foram lá e empataram com o Juventude. O Juventude é um time que oscila muito, é um time que está sem um padrão, né? Se abre muito, às vezes desnecessariamente, mas contra o Grêmio fora de casa conseguiu um empate. Então é um time que está oscilando no campeonato. Isso para quem está brigando ali embaixo é um tanto quanto perigoso nessa reta final, porque à medida que você consegue arrancar um empate com o Grêmio fora de casa, depois empata com o Cuiabá, que querendo ou não está ali também afundado na zona do rebaixamento, evidentemente que isso não é bom, né? Mesma coisa, vamos supor, o Fluminense tivesse empatado com o Fortaleza fora de casa, e aí no confronto direto em casa, no Maracanã, vai lá e empata com o Criciúma. Né? É sempre bom você, de preferência, o ideal seria vencer todos os jogos, isso é óbvio, mas se você tiver que escolher o jogo que você vai conseguir fazer 3 pontos e impedir com o adversário que está ali na parte de baixo da tabela também faça 3 pontos. Mas enfim, o Juventude tropeçou, inclusive teve esse lance aí que eu vou colocar na tela, um lance muito polêmico, que é o segundo gol, aliás, o segundo gol não, o gol do Juventude no finalzinho, o gol do Nenê, que claramente há uma interferência e simplesmente a arbitragem resolveu ignorar esse lance. Esse lance para mim é lance claro de interferência, foi um absurdo esse gol não ter sido anulado e assim, estava muito bom. O empate é muito bom, estava muito melhor com a derrota do Juventude em casa. Mas beleza, né? Não dá para dizer que é um resultado ruim, pelo contrário, nos outros jogos da rodada, antes de ir aqui para a tabela, para a gente falar um pouquinho mais sobre, fazer uma projeção aqui de tabela, o Botafogo conseguiu empatar em casa com o Vitória. Meu Deus do céu, os caras parecem que vão conseguir repetir o feito do ano passado. É claro que é bem diferente, né? Ainda faltam rodadas para o campeonato acabar, algumas rodadas tem um confronto direto, é uma situação bem diferente do que foi ano passado. O Botafogo tinha muitos pontos na frente e entregou o campeonato. Esse ano a disputa estava um pouco mais equilibrada, mas enfim, vão jogar a final da Libertadores ano que vem. Os caras, dá para dizer que perderam pontos para o Cuiabá em casa, Criciúma e Vitória, né? Um time que briga pela liderança do campeonato, que briga pelo título do campeonato. Dá para dizer que ontem o Botafogo passou vergonha diante do seu torcedor, empatando com um time que hoje, sinceramente, eu não coloco mais o Vitória como um time que está... É claro que matematicamente está ali brigando, mas não acho que o Vitória vai cair. Inclusive, na semana passada, falei sobre o Vitória aqui, tinha gente falando, nossa, pelo amor de Deus, sua análise está errada, o Vitória vai cair, a tabela do Vitória é muito difícil. Tá aí o Vitória, pontuando contra o Botafogo, no Rio de Janeiro, aqui no Rio de Janeiro. Tava claro, o Vitória é um time que estava pontuando, é um time que perdeu para o Corinthians em casa, mas é uma equipe que vendia, quando perdia, vendia caro a derrota, né? E sempre estava ali beliscando pontos improváveis. E isso, evidentemente, iria acabar tirando o Vitória desse rebaixamento. Agora o Vitória foi a 41 pontos, é isso? 42 pontos. Né, mais 2 pontinhos aí, se livre de qualquer chance matemática. Para mim o Vitória está fora, não vai cair para a Série B,
E a briga, como eu falei na rodada anterior, vai ficar ali do Juventude para baixo. Juventude, Fluminense, Criciúma e Bragantino. Acho que o Atlético com 40 pontos também, a não ser que fizer muita besteira, acho que o Atlético Paranaense não vai cair. E o Botafogo empatou em casa, o Palmeiras ganhou o Atlético Goianiense, rebaixou o Atlético Goianiense matematicamente para a Série B. Palmeiras assumiu a liderança do campeonato e tivemos um empate entre São Paulo e Botafogo, 2-2. O resultado também não nos afeta. Aí vamos lá, vamos aqui para a tabela. Juventude chegou a 39 pontos, abriu 2 ali para o Z4. Lembrando que o Juventude tem 9 vitórias e o Fluminense tem 10 vitórias. Isso é muito importante. Só que, vamos lá. Qual vai ser a tabela do Juventude daqui em diante? 36ª rodada, olha só, Atlético Mineiro fora de casa. Jogo muito difícil para o Juventude. Né? Depois, São Paulo no Morumbi. Olha a tabela do Juventude, gente. Atlético Mineiro e São Paulo fora de casa. E aí o Juventude fecha em casa contra o Cruzeiro, que terá de se virar agora para buscar essa vaga na Libertadores, para confirmar a vaga na Libertadores ano que vem, porque o Cruzeiro do Fernando Diniz ontem perdeu a final da Copa Sul-Americana para o Racing. E isso acaba sendo bom justamente para o Fluminense, por quê? Isso é muito importante. O Cruzeiro pode chegar precisando de pontos na última rodada. E aí talvez tenha que buscar esses pontos justamente contra o Juventude. Então, sei lá, vai que o Criciúma consiga pontuar, consiga dar uma arrancada, não contra o Fluminense na próxima rodada, né, evidentemente, mas é muito importante ver o Juventude se manter ali também. Quanto mais gente tiver ali, e como a briga para mim ela está restrita agora do Juventude para baixo, Juventude, Fluminense, Criciúma e Bragantino, essa tabela do Juventude está muito pesada. E o Cruzeiro, olhando aqui também, o Cruzeiro vai enfrentar, além do Juventude, terá pela frente o Bragantino fora de casa, esse jogo em Bragança Paulista, e enfrenta também na próxima, já nesta rodada vai enfrentar o Grêmio. Então o Juventude o Cruzeiro, pode ter, o Fernando Diniz pode ter um papel muito importante, obviamente brigando pelos seus objetivos, mas por tabela ajudando o Fluminense. A gente vai para esse jogo de terça-feira contra o Criciúma, uma final de campeonato, uma decisão, um jogo muito importante, vai ser um jogo tenso, não tem jeito, é muita pressão envolvida dos dois lados e por isso o torcedor tem que abraçar, não tem jeito, a gente vai precisar do Maracanã cheio, a gente vai precisar de um Maracanã vibrando e esse time vai ter que vibrar, vai ter que correr ainda mais, porque não há como negociar esse resultado. Ganhando, o Fluminense vai chegar a 41 pontos, abrir, se tudo der certo, 4 pontos, porque o Bragantino vai jogar fora de casa contra o Inter no Beira-Rio, já não vence há mais de 2 meses, então é uma derrota provável, pelo que o Bragantino vem jogando. Então o Fluminense pode abrir 4 pontos de vantagem para o Z4 nesta rodada e também vai chegar a 11 vitórias. 11 vitórias contra 9 vitórias do Juventude, 9 vitórias do Criciúma e 8 vitórias do Bragantino. Tem tudo para ser a melhor rodada dos últimos tempos. Tem tudo para ser uma rodada linda, maravilhosa, se o Fluminense cumprir com o seu papel. Se Deus quiser, isso vai acontecer. A gente precisa, para aliviar um pouco e ir um pouco mais leve para enfrentar o Atlético Paranaense em Curitiba. Começamos bem, espero que o Fluminense faça a sua parte. E por falar de público, gente, de Maracanã lotado, eu queria trazer uma discussão aqui com vocês, que é uma discussão que às vezes me irrita muito. A gente vive hoje num mundo onde as redes sociais elas acabam despertando na gente alguns sentimentos que eu particularmente gostaria de evitar. Porque tem muita gente ali que vive para ter relevância, para ter engajamento, né, para ter o famoso like, né, principalmente essas páginas de torcida, algumas travestidas de páginas isentas, que ficam disseminando informação sem o mínimo cuidado, sem a mínima apuração e sem a mínima responsabilidade. Mas essas páginas de rede social, elas não me afetam tanto. O que mais me incomoda são jornalistas, são profissionais que deveriam fazer um trabalho sério, que deveriam fazer um trabalho responsável, alguns talvez por uma desonestidade intelectual, outros apenas porque talvez não tenham a capacidade de se informar devidamente
o mínimo cuidado em estudar sobre aquilo que está falando e aproveitam a audiência, né, o veículo onde eles estão para se promoverem, porque dá audiência, é engraçado, né, ficar reforçando alguns rótulos, ficar fazendo babaquice com o time rival para puxar saco do time que torce. Porque quando a gente faz aqui, né, quem chega aqui sabe que o canal do Lessa é um canal voltado para o torcedor do Fluminense. Então é óbvio que nós temos aqui um viés. Eu tenho a minha responsabilidade com vocês. Eu tenho a minha consciência tranquila, que é o que norteia o meu trabalho. Então essa cobrança, ela parte de mim. Porque, obviamente, a gente vai falar e defender os interesses do Fluminense, mas eu tenho sim que ter responsabilidade com o que eu falo e sinceridade no que eu falo para vocês. Para não falar só o que... Eu não estou aqui para falar só o que você ou aquele outro torcedor quer ouvir. Eu estou aqui para ser sincero. Mas nós aqui, a gente tem um lado, que é o lado do Fluminense. Não é por isso que a gente vai defender, passar pano para coisas erradas. Isso eu nunca fiz aqui. Então minha consciência está tranquila. E quando é informação, isso é mais importante. Porque desculpa até fazer esse preâmbulo muito grande, mas ontem, na véspera, aliás, do jogo, a gente viu alguns veículos, jornalistas, páginas, começaram a zoar que o Fluminense tem com ingresso a R$5, mesmo assim o Fluminense não enche estádio, né? É mais barato do que comprar um salgado com guaravita ali na Central do Brasil. O que essas pessoas não informam é que o Fluminense fez uma promoção para um setor específico do estádio, que estava com esse preço. Não todo o estádio. Mas muitos não têm a responsabilidade de falar isso, ou seja, de passar a informação correta. E para além disso, porque você já começa errado daí. Por isso eu falo, às vezes, a informação, todo mundo tem acesso à informação, né? Se você for no site do Fluminense, digitar fluminense.com.br, tá lá no site a informação. Clara para todo mundo. Basta você ter o mínimo de disposição e de vontade. Ou seja, não é falta de informação, né? A maioria dos casos é só a canalice mesmo. O Fluminense, ele colocou nesse jogo mais de 37 mil torcedores. É um público próximo ali a 40 mil torcedores no Maracanã, numa sexta-feira, 9h30 da noite, com um time lutando contra o rebaixamento, e não só por isso. Com um time que esculachou o torcedor o ano inteiro. De todas as formas possíveis. Coisa que a gente já cansou de falar aqui. Essa que é a realidade. Pode falar de qualquer coisa, menos da torcida do Fluminense. Se a tragédia de um rebaixamento acontece, terão muitos responsáveis. A torcida do Fluminense não. Que ela se manteve ali, as pessoas, os torcedores, principalmente os que vão sempre ao estádio, sempre estiveram ali. E tiveram paciência, muitas vezes, além da conta, para aturar isso que a gente está vendo. Então não venham falar, respeitem, tenham um mínimo de respeito e cuidado com o que vocês falam. Vou colocar na tela aqui o que a gente trouxe no pré-jogo do Jornada, os números, a média de público aqui no futebol brasileiro. Está aí na tela para vocês. A média de público do Fluminense, 31.662. Esse jogo superou a média de público do Fluminense e superou a média de público reparem, esse número só ficou abaixo da média de Flamengo, Corinthians e São Paulo. Pouquíssimos clubes colocam mais de 30 mil torcedores constantemente no estádio. Tá aí, o número tá aí. Esse número do Atlético deve cair, porque os caras estão brigando pela Libertadores também. Esse número do Cruzeiro tende a cair agora. Não seria absurdo nenhum o Fluminense terminar o Campeonato Brasileiro com a 5ª melhor média de público ou com a 6ª melhor média de público, né? Superando a casa de 30 mil torcedores para um time que faz o Campeonato Brasileiro bizonho. Bizonho. Não tá brigando pelo título, não. Não tá brigando por Libertadores, não. É brigando por rebaixamento e fazendo um campeonato muito ruim. Essa é a média de público do Fluminense. Mas alguém vai divulgar isso? Não. Vai pegar lá e dizer que 37 mil torcedores, num jogo de sexta-feira, 9h30 da noite, é um público pequeno, que é uma vergonha. E que mesmo colocando ingressos a R$5, o Fluminense não lotou o estádio. Então, eu só queria reforçar isso aqui, porque tem muita gente que não tem responsabilidade. Mas tem pelo menos um pouquinho de caráter,
quem trabalha com isso, quem tem interesse, tenha pelo menos um pouquinho de caráter quando for trabalhar, quando for informar, né? Porque de algumas pessoas e de páginas aí que eu já estou acostumado, eu já não espero muita coisa, mas de algumas pessoas eu ainda espero. Então, esse rebaixamento ele pode ter N culpados. Esse culpado não vai ser a torcida do Fluminense, que em mais um ano, mais uma vez, tem uma média de público muito boa para o que é o futebol brasileiro e para um estádio do tamanho do Maracanã. Qualquer estádio de 40 mil, se o Fluminense jogasse num estádio para 40 mil, como tem vários aqui no futebol brasileiro, o estádio estaria frequentemente, em quase todos os jogos, lotado, ou praticamente lotado. É isso. Fechou, pessoal? Um abraço, tamo junto, a gente volta ao longo do dia com mais informações aí para vocês.